Pessoal, vamos lá para mais uma prática. Esse vídeo agora vai falar do uso de displays, na verdade o display LCD. Então a gente vai começar com esse aí, que é um recurso bastante interessante para a gente colocar mensagens aí, é uma interface de envio de mensagens que nós temos dentro do nosso projeto, né? Então, no geral, displays servem para mostrar valores ou informar status ou ações do sistema, como se fosse algum painel de instrumentação, relógio, coisas desse tipo, tá? A gente pode expor sinais através de atuadores, por exemplo, um LED vermelho que acende indicando que tem algum problema, um verde indicando que não tem problema nenhum, né? Ou, no caso, informações textuais, um pouco mais complexas aí. Complexas no sentido, né? Uma informação mesmo que tem que ser lida. Então a gente tem o display LCD, que é uma tecnologia bastante comum aí, né? Em televisões, já é até passada já em televisões, que nada mais é que uma matriz de vários pontos, pequenos LEDs que acendem, né, no formato RGB, né, Red, Green e Blue, ou seja, vermelho, verde e azul. Então é uma matrizona de valores, né? No nosso caso a gente vai usar um display LCD que ele é monocromático, tá? Um bastante comum aí, né? E existe no Tinkercad. Então o display de LCD ele é muito versátil, né? Que a gente consegue colocar informações nele, né? E até fazer uma ação aqui de rolagem. Depois a gente vai, né, passando o texto aí, né? Uma pequena animaçãozinha. A gente vai usar aqui para esse exemplo o 16 por 2, que significa que ele tem 16 caracteres e duas linhas. Então eu tenho duas linhas que eu posso compor palavras, informações ali de até 16 caracteres, tá? Cada unidade ali é um conjunto de LEDzinhos, mas a gente escreve nesse display LCD, né, os caracteres direto. Ele tem uma montagem um pouco complexa, tá? Tanto que, se por exemplo alguém for adquirir um display LCD, eu aconselho adotar com o I2C, que foi tema da aula de interface, né, de comunicação, um vídeo que já está disponível também. Então, a montagem aí sem o I2C, que a gente vai explorar aqui, que é a montagem que tem no Tinkercad. Então nós temos aqui a alimentação, nós temos a parte de sincronização, temos as partes de escrita de dados. Então são bastante conexões, né, aqui. Esse potenciômetro que já vem montado é para trabalhar com o contraste, a iluminação de fundo que tem nesse componente, tá? Por sorte no Tinkercad ele já vem montadinho, ele já vem todo certinho aqui pra gente poder trabalhar, tá legal? E aqui é uma montagem como se estivesse conectado no I2C, né? O Tinkercad não tem o I2C, a gente vai trabalhar com o padrãozinho mesmo, todo montadinho na mão, tá? A gente tem várias funções aí dentro da biblioteca de display LCD, que é a biblioteca Liquid Crystal. Porque veja, né? Tá vendo que tem uma montagem complexa ali, né? A gente precisa transcrever um caractere e ele iluminar ali na matrizinha de LED. Então a gente usa uma biblioteca para facilitar a nossa vida para poder escrever, tá? Eu vou passar aí esses comandos conforme a gente for trabalhando, tá? Então aqui no Tinkercad tem a montagem já pronta, tá? Onde você encontra essa montagem já pronta? Podem vir aqui em Arduino, vocês vão ver que existe aqui mais para baixo, ó, a montagem da LCD, ok? Eu só arrastei para cá, tá? Para poder trabalhar, beleza? Então essa montagem que nós temos aí é uma montagem padrão, até quando você arrastar para cá, né? Eu vou puxar aqui só para vocês verem, né? Ó, puxei para cá, ele já vem até com código aqui, né? Falando para você fazer um teste e tudo mais, né? Então ele fala que tem alguns quais são os pinos, por que eles estão ligados aqui e tudo mais, tá?
agora não é tão importante, mas vocês podem dar depois uma boa olhada aí de todas as pinagens aí que eles têm, mas a gente tem a de sincronização de escrita e os dados propriamente ditos colocados em cada um desses pinos aqui. Tá legal? Bom, e tem um resistor aqui, né, também de 10K para alimentação dele, né, e aqui a parte de iluminação. Tá ok? Porque ele é um dispositivo complexo, né? Como eu mostrei também na aula de interface, eu mostrei um LCD por trás, ele tem um circuito ali colocado nele. Tá legal? Bom, eu vou pegar esse aqui que está vazio, né? Que eu já deixei limpinho o código, e nós vamos começar a montar, então, a escrever algumas frases no nosso display LCD. Tá? Bom, vamos lá. Então, o que a gente precisa? A gente precisa importar a nossa biblioteca. Então, eu posso colocar aqui, deixa eu aumentar um pouco. Então, aqui, include. Posso colocar, né, na mão, aqui como a gente viu, ou eu posso incluir ali, né? Temos a Liquid Crystal, .h, tá? Ou poderia incluir pegando aqui a nossa bibliotequinha, né? E a gente precisa montar uma referência, um objeto do tipo Liquid Crystal, que é parecido com aquele processo que a gente fez com o servomotor. Então nós vamos criar aqui uma referência do tipo Liquid Crystal, que está referenciando a biblioteca, tá? Então esse LCD vai representar tudo que eu quero fazer com ele. E na hora que eu crio essa referência, eu já passo toda a pinagem para ele. Então a 12 e a 11, que é a de comunicação, tá? Aqui, ó, 12 e 11, e os pinos de 5 até 2, tá? Nessa sequência. Então 5, 4, 3 e 2. Para a biblioteca entender quais são os pinos que ele precisa ler. Então, como eu falei, é uma coisa mais complexa, e é por isso que geralmente quando tem alguma coisa mais complexa, a gente utiliza essa montagem aí para facilitar para a gente, né? A biblioteca vem facilitar para a gente. No Void Setup, nós vamos vir aqui, e aqui a gente usa a nossa primeira função própria dentro da biblioteca, que é a gente ligar ele e setar, porque aqui a gente está falando quais são os pinos que ele vai se comunicar. Agora aqui nós vamos falar qual é o formato dele. Então LCD, que é a referência aqui que eu criei, o nome que eu dei, tá? Se eu tivesse mais LCDs, eu poderia colocar LCD 1, 2 e 3 e linhas diferentes declarar. Okay? Opa, tem um ponto e vírgula aqui antes que eu me esqueça. Tá? Então, begin, né, de começar aí, nós informamos qual é a dimensão desse display. 16 por 2. Tá? Então é o que eu tenho aqui, 16 por 2. Tá legal? Uma configuração inicial para a gente definir qual é o formato. Porque existem outros formatos? Sim. Eu posso ter displays que têm configurações diferentes, são tamanhos diferentes. Tá legal? Só para você ter uma ideia aí, né? Como é que a gente escreve aqui? Então, quando a gente liga o display LCD, ele vai ter duas linhas, tá? E essas duas linhas vão ter 16 caracteres. Então, aqui se comporta como se fosse índices de um vetor ou de uma matriz. Cada uma das linhas tem um número. A primeira linha é 0, a segunda é 1. E todos os caracteres por linha também têm um número de referência, um índice. Se são 16, é de 0 a 15. Tá legal? E a primeira coisa que a gente precisa fazer é falar aqui aonde eu vou escrever. Em qual posição aqui? Pode ser na primeira, na segunda linha e em qualquer caractere aqui. Então a primeira coisa que a gente vai colocar é uma função chamada setCursor. A setCursor, ele fala o seguinte, aonde eu vou colocar o meu cursor de escrita. Cursor é como se fosse esse sinalzinho aqui piscando, ó, esperando entrar o caractere. Então aqui ele coloca onde eu quero escrever. Então eu quero escrever logo aqui no comecinho, primeira linha, né? E primeiro caractere. E aqui nós seguimos a ordem linha coluna.
Na verdade, coluna, linha que a gente coloca, tá? Então seria assim, coluna 0, linha 0. Então essas coordenadas aqui seria coluna e linha que eu quero pôr. Lembrando, linha 0, coluna 0. Então aqui no comecinho, tá? E o que eu quero colocar aqui? Vamos colocar aqui, então qualquer coisa. Vamos usar a função de escrita, que é print, fácil de lembrar, né? E vou colocar aqui um olá, sem acento ali, né? Senão o acento vai sair esquisito. Tá ok? E vou rodar. Será que já aparece alguma coisa para mim? Então, colocando ele aqui, ele tem um olá aparecendo. Olha, agora que está ligado, dá para ver direitinho, ó. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 caracteres aqui. E ele vai de 0 até 15. E a linha vai de 0 até 1. Então, estão vendo aqui? Ó, esse potenciômetro é só para mudar aqui o contraste. Tá legal? Então, ó, olha só como é que muda. Eu quero agora, são 16, né? Então eu colocar lá no meio, mais ou menos. Ali, então, coluna 6, linha 0. Olha onde vai o meu olá. Então, ó, joguei o cursor para cá, ó. Tá mais aqui para o meio, tá vendo? Ainda na coluna 6, só que na linha de baixo, linha 1. Olha só o que vai aparecer ali, tá vendo? Então são coordenadas que eu dou para escrever a nossa posição aí, né? Então, por exemplo, aqui, ó, vou colocar FATEC mais ali no meio. Então são 5 caracteres aqui. Então vou colocar mais aqui, né? Então são 5, vai sobrar, são 16, sobra 5 ali, eu vou colocar para cá. Coluna 5. E eu posso escrever na outra linha também. Então eu escrevo na primeira linha, depois dou um LCD, ponto 7 cursor, tá? E aqui eu vou colocar na linha de baixo, ok? Vou colocar então coluna 0, linha 1, né, que é a linha de baixo, e vou dar um LCD print aqui, LCD print, vou colocar aqui embarcados, ok? Vou rodar de novo, ver o que nós vamos ter. Então, ó, embarcado, sobrou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vou colocar 3 para lá. Então, eu vou colocar aqui, ó, para imprimir no índice 3, 0, 1, 2, e daí no quarto, que seria índice 3, ele aparece. Então, ó, um pouquinho mais centralizado aqui, né? Acho que eu passei 1, 2, não, mais ou menos aqui. O FATEC que está um pouco fora, né? Podemos colocar ele um pouco mais para o meio. Tudo bem? Então a gente tem aí a impressão. Então o set cursor posiciona o cursor onde você quer. O print coloca a imagem que você quer. Tá legal? Alguns outros aí que são interessantes, né? Então eu posso dar um lcd.clear. Ele sempre vai apagar o cursor aqui quando a gente quiser. Então, ó, por exemplo, ó, fazer isso aqui. Então vamos fazer um sentido aqui. Então eu vou apagar e vou dar um delay aqui de 1 segundo. Ó, delay de 1 segundo. Ok? Aqui, ó. Tá? Vamos ver o que ele faz. Ó, nada, ó, tá vendo? Só dá uma piscadinha aqui. Tá vendo? Por quê? Eu estou mandando apagar muito rápido, né? Então, ó, vou fazer o seguinte. Vou tirar daqui, colocar para cá. Então, ele vai escrever FATEC, esperar 1 segundo, apagar, né? Escrever embarcados, apagar e depois assim por diante. Vamos ver se agora fica melhor. Olha lá, FATEC, embarcados, FATEC, embarcados. Olha aí uma pequena animação aí que nós temos para fazer com o nosso display. Tá legal? Então, essa é uma brincadeirazinha que a gente faz com o display, né? A gente pode colocar informação na linha que a gente quiser, na posição que a gente quiser. Tá legal? Depois aí eu propus uma atividade
né? Que essa atividade depois, aqui é um exemplo, tá? Essa atividade depois eu vou deixar para vocês entregarem, vai aparecer uma atividade similar a essa, de misturar o sensor LDR de luminosidade e o display, tá legal? Para fechar o vídeo, eu deixei aqui um código, né, que é para rolar o texto. Muita gente vê o LCD rolando um texto, né, ali, né, que ele vai rodando, parece que ele está girando um texto quando a gente tem frases muito longas, né, que não cabem 16 caracteres. Então, ó, eu vou também rodar o código e explicar rapidamente eles, mas vai estar disponível no slide que estará no Teams, tá? Então, só vou dar um Ctrl C, Ctrl V rapidinho aqui e explicar o código, né? Então, o comecinho, mesma coisa, incluo a biblioteca e crio. Aqui eu criei um pose LCD, que é a posição do LCD. Existe uma função que chama scroll display right ou left, ou seja, da direita para a esquerda ou esquerda para a direita. O que ele vai fazer? Ele vai ficar mudando o cursor, então vai dar uma impressão que assim, começa imprimindo no cantinho, depois aqui, 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 aqui e assim por diante. Então toda vez que eu executo o scroll display, ele anda com o cursor mais para a direita, então ele vai empurrando ali mais para a direita, tá? Na verdade, ele usa o formato scroll, que ele já pensa na rolagem. Quando acabar o limite aqui, ele volta para zero automaticamente. Muito útil. Antes a gente tem que fazer tudo na mão, tá? Essa rolagem está fazendo isso aqui, ó, tá? Ó. Então estou colocando FATEC Jundiaí, sistemas embarcados, e estou fazendo ele rolar aqui, ó, tá vendo? Ó? Fica uma informação rolando aqui, né? E qual é o problema, né, dessa informação? Eu estou colocando FATEC e sistemas embarcados. Sistemas embarcados tem 20 caracteres, então não cabe aqui de uma vez, né? Então estou brincando com esse posicionamento. O que eu estou fazendo? Olha um for, que é o para, né, lá do Portugal. Eu estou movimentando o cursor da posição 0 e rolando ele, né, imaginando que eu vou passar do 16, imaginando que seria 40. Então 16 volta para cá e anda mais 24 vezes para dar essa rolagem e assim por diante. E por que eu estou usando 40? Porque é o dobro do tamanho da maior linha que eu tenho de caracteres. Aqui tudo bem, até cabe no display, mas aqui que não cabe. Então eu vou rolando baseado na linha que tem mais caracteres. Tá legal? Então ele vai ficar rolando. Então, ó, eu seto o cursor aqui, né, lá na última posição que eu tenho, e eu vou rodando ele, puxando ele para a direita, e automaticamente ele vai andando, ok? A gente sempre seguia pela referência de maior que nós temos. E aqui, esse delay é a velocidade que a animação vai ocorrer de rolagem, tá legal? Então isso aqui eu sempre vou mandando o cursor andar, e ele vai dando esse efeito de rolagem. Aqui eu estou setando ele em 0, então quer dizer, se eu já rodei as 40 vezes, eu zero de novo para rodar mais 40 vezes, porque quando ele voltar aqui, ele vai estar certinho na posição de novo e vamos rolar de novo, assim por diante. Tá vendo que eu estou usando o clear aqui, para ele dar uma apagadinha, né? No último momento ele já volta e começa a posicionar. Então, ó, essa movimentação é o for ocorrendo, aqui ainda vai ser o for ocorrendo, até ele dar 40 batidinhas aí, daí ó, ele volta de novo, né? Então a gente nem sente a transição quando a gente termina de posicionar. Também é uma brincadeira interessante aí para colocar informações que às vezes não cabem em 16 caracteres. Tá legal? Então vou parando o vídeo por aí. Tentem praticar no Tinkercad e depois vai ser disponibilizado uma atividade usando, né, os componentes e a programação que a gente fez aqui. Até mais.